Graça e paz, igreja. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou muito feliz por vários motivos. Primeiramente, eu gostaria de saudar a igreja com a graça e a paz de Jesus Cristo. É bom falar graça e paz, né? Saudade dos batistas. Na Calvary a gente fala boa noite. Lília e as crianças mandam lembranças, né? A Lília lembra com muito carinho de vocês, e então fica aqui a saudação da nossa família. Então, estou muito feliz porque eu tenho uma história com essa igreja, e nós estávamos orando agora há pouco, eu, o pastor Hermes, o pastor Alexandre, e foi tão bom de poder ser lembrado que a gente tem uma história com essa igreja. Foi nessa igreja que eu preguei pela primeira vez, na minha juventude. Foi nessa igreja que muitas coisas na minha vida aconteceram pela primeira vez, para a glória de Deus. Então, tem uma foto de quando eu cheguei nessa igreja. Uma coisa, meus amigos aí de infância, de juventude, eu quero dizer, eu sou mais novo do que a maioria deles. Não vou falar nomes, estou olhando para alguns deles aí. As meninas me chamaram de tio. Falei, não precisa nem chamar de pastor nem de Ricardo, pode chamar de Cacá, tá bom? Olha lá, quando eu cheguei aqui, pessoal, olha lá. Estão falando que aquilo ali é meu filho. Poderia ser, né? Mas aquele garoto ali deu bastante trabalho, viu, gente? Não é não, pastor Marcos? Mas olha como é que está agora. A próxima. Deus é bom, né, pessoal? Uma pessoa que foi muito importante na minha vida, todo lugar que a gente ia junto, pregar em algum lugar, ou participar de uma conferência, ele falava assim, você quer conhecer a graça de Deus? Olha para a Lília e para essas crianças. Se não for o suficiente você entender a graça, não sei mais o que falar. Então, eu recebo, o que eu falo, né? Eu recebo graça, eu entendo que eu não mereço. Mas essa é a nossa família. A pequenininha é a Amanda Maria, a do meio lá da ponta, a Johanna Joy, e agora o meu meninão, o Marcos. Está fazendo 12 anos agora na próxima semana. Em janeiro vai para o primeiro acampamento do Palavra da Vida, para a glória de Deus. Então, são motivos de grande alegria. Hoje, faz 1 ano e pouco que eu sou pastor da Calvary Curitiba, né? Então, a igreja Calvary em Curitiba. E Deus tem derramado muita graça mesmo, de verdade, né? Saí daqui em 2004, enviado por essa igreja para o Rio de Janeiro. Estudei inglês, conheci uma norueguesa, casei em 2007 e de lá para cá rodamos aí 19 nações e agora estamos com as estacas bem presas em Curitiba, não pretendemos ir para nenhum outro lugar, não pretendemos viajar para nenhum outro lugar, queremos ver nossos filhos crescendo e construindo a vida, estudando, tendo seus amigos, mas já não tenho mais nem ânimo dos meus 18 anos, então faz bem ficar num lugar. Vamos lá. Uma das coisas que Deus tem falado e ministrado no meu coração, existem estações e temporadas na nossa vida, o qual nós lembramos em Eclesiastes, né, de que há tempo para tudo. A fase da nossa vida, há tempo que nós estamos chorando mais, há tempo que nós estamos alegres, há tempo que nós plantamos, há tempo que nós colhemos. E existem algumas coisas que acontecem nas nossas vidas que elas marcam essas temporadas. Existe uma coisa impressionante quando você se torna um pai. Existe uma coisa impressionante quando você se torna uma mãe. Existe algo incrível quando você sobe de cargo no seu trabalho. Existe algo incrível quando você vê que na sua vocação e chamado
você está vendo a afirmação e a confirmação de coisas que você está fazendo. E existem fases também que Deus faz algo peculiar no nosso coração e que se torna um divisor de água. Nós lembramos através das Escrituras, nós vemos Moisés diante da face de Deus, algo muda. Nós vemos eventos que realmente marcam nossas vidas. Tem coisas que nós temos expectativas e elas não acontecem, tem coisas que nós não temos expectativas e elas acontecem. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje à noite é que nessa minha jornada, né, de todos esses últimos anos, viajando para vários lugares, costumo dizer que eu conheci o melhor e o pior do ser humano, né, nessas minhas viagens. Eu conheci o melhor das nações e a mais pobre das nações, por exemplo. O pessoal vivendo em extrema pobreza mesmo, assim, miserável, gente. Mas também vivi por 5 anos num dos melhores países do mundo, como a Noruega. Mas quando eu me tornei pastor da Calvary Curitiba, algo mudou para mim. Algo mudou porque era uma expectativa diferente, era uma coisa diferente do que eu imaginava. Eu estava acostumado a andar com pastores, eu fui pastor assistente, mas quando eu assumi a Calvary Curitiba, algo muito especial mudou no meu coração. E sabe o que mudou? É algo bem parecido com a questão de ser pai. Porque, gente, eu não consigo imaginar alguém criar seus filhos sem amar Jesus. Eu não consigo um pai, uma mãe que não educa o seu filho no caminho que se deve andar, porque você precisa de graça todos os dias. Você acorda pedindo graça, você vai dormir pedindo graça. Talvez os filhos de vocês são diferentes, mas os meus, eles nos desafiam a essa graça extrema que nós precisamos de Jesus. Então, quando eu assumi a igreja, eu vi o quão pobre e miserável eu era, e quão pobre e miserável era o povo que eu estava diante. Um povo extremamente pecador. Aqui talvez o pessoal é diferente. Só que não. Me levou a ir mais diante de Deus. Me levou a ir com mais frequência à minha Bíblia. Me levou a acordar mais vezes para poder ir diante de Deus acerca do povo que Ele estava colocando como rebanho, no meu cuidado. E nesse tempo, algo muito especial aconteceu. E foi quase como se fosse uma revelação. Mas não precisa ser essa revelação espiritual, mas de entendimento. E assim, então, eu começo essa parte, eu gostaria de falar sobre o coração. O que nós fazemos com o nosso coração? Tem coisas que nós sabemos no nosso intelecto, tem coisas que nós sabemos na nossa mente, mas existe uma diferença. O meu antigo pastor, ele falava que muitas coisas estavam na distância de 1 palmo, entre descer daqui para cá. Quantos de nós já vimos em situações que nós sabemos o que precisa acontecer? O que nós precisamos fazer, mas entre saber o que precisamos fazer e o fazer, existe essa distância, precisa chegar no nosso coração. Então, quantos de nós já experimentamos, eu acredito que todos nós que já viemos para a igreja algumas vezes e temos Cristo como Senhor, experimentamos de nós termos um dia horrível ou uma semana horrível, e nós então nos achegamos diante de Deus no culto de domingo à noite, muitas vezes com uma tristeza de coração, com choro, e de repente começam os louvores, de repente começa a exposição da palavra, e algo muda em nós. A nossa afeição muda, a nossa tristeza se vai, a alegria toma o nosso coração. Então, quando nós terminamos essa parte do culto de domingo à noite, nós vamos para a nossa casa com uma expectativa diferente. A maioria de nós já experimentamos isso, ou todos nós já experimentamos isso. Uma ilustração acerca do que eu gostaria de explicar lá mais para frente, é que a questão do coração, ela me lembra, né, não achei uma analogia melhor, mas ela me lembra a necessidade que nós temos. Já andou de bicicleta com o pneu murcho?
Não é uma coisa ruim, cara, não é pesado, não é... De tempo em tempo você tem que encher o pneu e aí você vai ver, cara, quando você enche o pneu, é muito mais fácil pedalar. Na verdade, até em carro você sente quando o pneu está murcho. Na moto você sente. E o nosso coração parece não ser muito diferente em relação a isso. Ele precisa de um recalibrar. Então, gente, eu estava fazendo uma pesquisa no Novo Testamento acerca do coração. E é bem interessante que eu cheguei a uma conclusão que não era nova, simplesmente eu não tinha tido acesso à boa literatura do passado e antiga, mas na verdade, quando eu comecei a prestar mais atenção acerca disso, eu vi que várias pessoas, o qual eu admiro como teólogos e pessoas do passado, eles acreditavam nessa mesma coisa. Olha que interessante, eu gostaria de ler algumas passagens com vocês. Hoje eu vou ser aquele que a gente vira a página, tá bom? Na Calvário Curitiba nós começamos no primeiro capítulo de um livro e nós vamos até o final. Hoje, como diria o Dr. Sproul, ele fala assim, é aqueles pastores que vira a página. Fica olhando para lá e para cá, hoje eu vou fazer um pouco disso, tá bom? Mas olha que interessante essa questão do coração e essa questão da mente, como eles estão distantes, eles precisam de algo que muda o nosso coração. Mateus capítulo 5, versículo 8, diz assim, de forma bem, a gente vai passar bem por cima, tá bom? Diz assim, bem-aventurado são os puros de mente. Não é de mente, de coração. É lógico que nós precisamos ter a nossa mente pura, gente. Mas vejam, bem-aventurados são puros de coração. Então nós estamos vendo Jesus falando aqui sobre a questão do coração. Pois se o coração não estiver no lugar certo, a nossa mente não estará. A nossa mente vai ter no nosso intelecto, a gente fala assim, tá bom, santidade quer dizer isso. Agora, entre o que santidade quer dizer isso e viver em santidade, é outra coisa diferente. Mateus, capítulo 5, versículo 28 agora. Uma história que nós conhecemos, Jesus falando sobre o olhar com cobiça, falando sobre o adulterar. Ele fala que aquele que olha, né, comete o adultério na mente. Mais uma vez ele não fala isso. Ele fala que é no coração. Mais um pouquinho além, Mateus capítulo 6, versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. Mais uma vez, Jesus usando a mesma palavra. Mateus capítulo 12, versículo 12. Não, a partir do versículo 12, se eu fosse ler, o versículo 34. Não é esse, é no final. Esquece a primeira parte, tá bom, pessoal? Pois a boca fala... Olha aí. Só mais 2 e a gente vai seguir para um ponto de observação. Mateus capítulo 15, versículo 8. Fala de um povo que honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Que coisa terrível para um povo de Deus. Honrar a Deus com seus lábios e estar com seu coração longe. E olha que interessante esse, para encerrar o último. Mateus capítulo 15, versículo 19. Esse para mim é o que faz a frente e esclarece um pouco do que eu quero explicar para a gente hoje à noite. Fala assim que o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade, e a lista segue, pessoal.
São essas coisas que contaminam o homem. Eu gostaria de orar mais uma vez, quando a gente vai entrar agora nesse período de observação e aplicar essas verdades. Senhor, nós precisamos urgentemente, Senhor, de um entendimento correto das Escrituras Sagradas, Senhor. Nós precisamos entender, Senhor, o quanto o nosso coração precisa estar alinhado com a verdade das Escrituras, Senhor. E nós te pedimos para que hoje à noite, Senhor, o Teu Espírito Santo revele aos nossos corações e chame a nossa atenção para a verdade das Sagradas Escrituras, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Amém. Então, quando nós observamos todas essas passagens citadas, pessoal, fala de uma coisa em comum, de extrema importância, acerca do coração. O termo grego para a palavra coração é cardia, da onde derivam a palavra cardio, cardiologista, tudo a ver com a questão do coração. Mas olha que interessante essa questão do cardia. Se você fosse abrir no dicionário bíblico e você fosse pegar esses versículos que eu citei, e muitos outros, na verdade, você ia ver uma definição, o qual deve mexer com as nossas vidas. Olha só, algumas descrições no dicionário bíblico dessa palavra cardia, quer dizer coração. Diz assim que é o centro da circulação de sangue, é o centro da vida física e espiritual, é a fonte de desejo, de pensamentos, amores, paixões, propósito, esforços, da vontade, do caráter, da intimidade, e a lista segue. Então, uma coisa, como a primeira pergunta, como ponto de aplicação para a gente, se o nosso coração, ele é o centro dessas coisas. Pessoas do passado, como Agostinho de Hipona e tantos outros, eles falavam que o nosso coração é aquele que contém os nossos amores, paixões, desejos. Se isso é verdade, o que é verdade, o que devemos fazer com esse coração? Como nós lidamos com esse coração? Como nós colocamos ele no lugar correto? Porque nós podemos lembrar que ele é enganoso. Nós podemos lembrar que nós não devemos nos inclinar nele. Então nós podemos ter esse entendimento que há um paradoxo, que ao mesmo tempo que o nosso coração é enganoso, e nós não devemos confiar nele, do outro lado, nós temos esse coração que ele é o centro de todos os nossos amores e paixões. Como é que isso então funciona? Isso funciona na mesma métrica de coisas que você coloca na balança. Tem coisa que vai pesar mais de um lado do que para o outro. Então, se você quiser que os seus maus desejos, que os seus maus pensamentos, que as suas paixões e os seus amores sejam mudados, você precisa colocar mais do outro lado. E eu não estou falando de um esforço a lutar por isso. E eu quero explicar isso muito bem. Primeira coisa, para a gente poder entender melhor como nós vamos fazer essa troca desses desejos, desses amores e dessas paixões para algo voltado para Cristo e para a sua palavra. Nós precisamos olhar para o culto cristão, o culto de domingo e os demais cultos, como o coração do discipulado cristão. Nós precisamos olhar para o culto e talvez incluirmos no nosso vocabulário, e eu não quero ser filosófico em relação a isso, mas é por questão de terminologia,
Nós, por exemplo, da Calvary Curitiba, nós usamos muito a palavra formativo ou formação. Porque é onde nós somos formados primariamente, é no culto. É no culto que nós ouvimos, nós entoamos louvores ao Senhor, nós nos reunimos, nós ouvimos a palavra de Deus, Deus fala com a gente. Então, a gente vê essa troca das coisas que nós trouxemos da semana sendo trocadas. Então, nós precisamos olhar para o culto como algo formativo. Nós precisamos olhar para o culto como um discipulado, o qual o próprio Deus lida com o nosso coração, através da exposição bíblica, através dos louvores, através da comunhão que nós temos uns com os outros, através da ceia do Senhor de forma coletiva. Na Calvary Curitiba, eu tenho usado o termo de recalibrar. Para alguns de nós é um termo novo, mas na verdade para os antigos já era um linguajar. Então, da mesma forma que nós precisamos, quando nós estamos com a bicicleta, ou a moto ou carro que está murchando o pneu e que fica pesado, nós precisamos recalibrar os nossos corações, pessoal. E esse parte do recalibrar é nós nos achegarmos a Deus no culto, pronto para encontrar Deus, para ouvir a voz de Deus, para entoar louvores a Deus, para exaltar o nome de Deus. E se a gente então vier com essa mentalidade, nós vamos ver esse recalibrar, nós vamos ver os pneus sendo cheios, nós vamos ver coisas que nós temos lutado acerca do pecado e de coisas ruins da nossa vida se esvanecendo. Sabe por quê? Muitos de nós lutamos contra coisas com a nossa mente. E se o nosso coração não estiver no lugar certo, pessoal, não muda muitas coisas, infelizmente. E eu creio que se eu fosse abrir aqui, muitos de nós já experimentamos isso. Aqui nós sabemos, isso é errado, não devo fazer isso. Mas entre aqui e aqui eu falho. Porque o meu coração precisa estar no lugar certo para que essas coisas daqui venham fazer sentido. Tem um teólogo, um filósofo que eu gosto muito, cristão, chamado James K. Smith. Ele fala que esse recalibrar do coração é como se fosse uma troca de amores, desejos e paixões e pensamentos rivais ao coração de que leva a Deus. Então nós precisamos trocar essas coisas, e o culto é o melhor lugar para que isso aconteça. Então, como a gente precisa fazer? A gente precisa vir com essa expectativa que nós somos bombardeados durante a semana, pessoal, por todas as vozes que a gente imagine, por todas as coisas ruins que nós temos visto na TV, nos jornais, nas redes sociais. E isso mexe com o nosso coração. Essas influências, elas mexem com a nossa paixão. Então nós somos lembrados de coisas, da influência de ídolos que nós temos, coisas que nós estamos colocando ênfase que não deveríamos. Então nós vamos diante de Deus e nós somos renovados, e nosso coração é recalibrado a essa troca, a esse regenerar, a esse lavar com água pura, a essa questão da santidade de Deus que nos toma. Dr. Martin Lloyd Jones, ele costuma falar que ele não pregava decisão, ele pregava regeneração. Porque entre o escolher e ser transformado, havia um abismo. Então nós precisamos desse coração transformado. Nós precisamos pensar que nós estamos numa jornada de formação. E por muitas vezes nós fomos criados com uma má formação. Eu olho
para a minha geração, eu olho para essa geração, eu vejo ídolos diferentes, eu vejo a questão de coisas que tinham uma forma, uma figura, agora tem uma forma diferente. E isso tem gerado uma má formação nessa geração. E a única forma de se transformar é através de um coração recalibrado, transformado, que experimentou metanoia, mudança de direção. Então, pessoal, outra observação importante que nós temos aqui é que eu vejo essas questões de luta contra o pecado e coisa errada quase como uma dieta. Quantos de nós talvez já experimentamos essa rigidez de uma dieta? E a gente consegue por um tempo. O dia que termina, é muito difícil seguir adiante. É por isso que qualquer nutricionista ou médico que seja que trabalhar, ele vai te ajudar, se ele for um bom médico, ele vai te ajudar a mudar o estilo de vida. Ele vai te ajudar a ter um estilo de vida que seja algo sustentável, que seja algo que você pode fazer enquanto você viver, com exercícios contínuos, com uma alimentação balanceada. Então, muitos de nós, quando nós lutamos, talvez contra a pornografia, contra desejos carnais, contra a cobiça, repito mais uma vez, se o nosso coração não tiver como Jesus como centro da nossa vida, dos nossos amores, das nossas afeições, dos nossos desejos, nós vamos cair com mais frequência do que nós imaginamos. E eu sei que nós não queremos isso. Eu sei que nós desejamos viver uma vida que agrada a Deus. Nós queremos que o nosso coração, ele flua de uma vida que tem Deus, que jorra a Deus. E é tão interessante essas coisas, porque quando nós olhamos essa questão do intelecto e essa questão do coração, quando nós olhamos, por exemplo, para as nossas famílias, nós podemos falar muitas coisas, mas as nossas atitudes, a nossa rotina, o nosso hábito, ensinam muito mais os nossos filhos do que o que nós falamos. É impressionante. E eu tenho certeza que você já experimentou isso. Porque existe uma coisa central, que é formativa. Eu posso falar 1000 vezes a mesma coisa, mas se a minha conduta, ela é incoerente com o meu discurso, isso mostra esse desconexo do coração e a mente, do intelecto. Então imaginem, pessoal, que igreja e que povo incrível seria se nós viéssemos para os cultos com a mentalidade de que Deus, através do corpo de Cristo, vai fazer com que eu seja formado, que eu seja moldado, que eu seja edificado. Que o meu coração, ele pode ter vindo pesado, ou em condenação por causa do meu pecado, ou talvez por uma discussão que não deveria ter acontecido, elas acontecem antes do culto mais do que o normal. E nós chegamos então, e o rostinho de cada pessoa você vê mudando, você vê o nosso peso já não está mais, os nossos ombros estão tranquilos, e nós estamos prontos para ir para o mundo. Nós estamos prontos para sair daqui e vivemos a vida que Deus tem para nós. Na nossa comunidade nós temos 3 slogans, na verdade. Um deles é que o domingo é um milagre. Nós estamos impregnando a nossa comunidade com essa realidade de que o domingo é um milagre. Sabe por quê? Através da história do cristianismo, depois do 1º século, a igreja vem se reunindo aos domingos. Todas as partes do mundo, pessoas se reunindo de manhã, à tarde, à noite.
me faz lembrar das Escrituras em Malaquias que o nome de Deus ia ser exaltado em todos os lugares, incenso subiria das nações. Isso acontece hoje, mais do que nunca, aos domingos. Então, o domingo, já tentaram acabar de todas as formas que o povo de Deus se reunisse. Então, o domingo é um milagre. Então, nós temos tentado de forma bem enfática, na verdade, essa questão de que o culto é um milagre. De que nós não devemos levar de forma light essa questão da oportunidade, do privilégio que nós temos de estar na casa de Deus, de estarmos junto com os nossos irmãos e com as nossas irmãs, e que é o lugar onde o Senhor ordena a bênção, é o lugar aonde, quantos de nós experimentamos, gente, nós estamos precisando de oração, nosso coração está partido, e vem aquele irmão, e vem aquela irmã querida, e ministra algo sobre as nossas vidas. É no culto, gente. Eu não estou desmerecendo a questão da semana, na verdade, o que eu estou dizendo é que a semana, ela se torna importante, porque seu coração está no lugar certo. Você está em missão, quando você é enviado, quando acaba o culto, você sai em missão. Cada um para o seu trabalho, cada um para a sua escola. E se o nosso coração estiver no lugar certo, recalibrado, com paixões e amores verdadeiras acerca de Cristo, as coisas são diferentes, gente. Você já parou para prestar atenção quando você tem um tempo com Deus e você lê as Escrituras, como o seu dia é diferente? Isso deveria ser todos os dias assim. Essa perspectiva de que eu estou com Deus, Deus está comigo, o Espírito Santo habita em mim, e eu quero ser usado para a glória dEle. Eu quero exalar o amor que Ele tem pelo povo. E nós precisamos levar isso a sério, porque tantas coisas têm nos ensinado a irmos contra a direção de Deus. Está cada vez mais difícil assistir coisas que não ferem os nossos princípios, que não mexem com o nosso coração, que não mexem com a nossa imaginação. Está cada vez mais difícil ter esperança quando nós olhamos para fora das Escrituras. Eu tenho encorajado a minha igreja, gente, a desligar o jornal. Nem que seja, 6 dias na semana. Porque as pessoas estão ficando paranoicas, as pessoas estão com seus corações sem esperança. E eu falo assim, como você quer ter esperança quando você está assistindo coisas que só te levam para o oposto? E nós temos experimentado uma coisa especial em relação a isso. Pessoas que estavam acostumadas a assistir jornal, estão colocando louvores. Pessoas que acordavam de manhã, já ligavam o jornal para fazer um café, estão ouvindo louvor. Eu recebi um áudio de um cara muito querido da nossa igreja, e ele falou assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas depois daquele tempo lá que a gente teve junto de oração, eu fui para casa, e aí eu só conseguia cantar louvores, e deu meia-noite, meu coração estava cheio de louvor. Mas aí eu fui dormir, e aí quando eu acordei para ir trabalhar, eu fui fazer café, e o meu coração estava transbordando de louvor ainda. Mas sabe, pastor, eu fui trabalhar, aí eu posso botar um fone e tal, estava ouvindo a musiquinha, na hora do almoço eu estava comendo, e meu coração estava transbordando de louvor. Eu falei, é esse recalibrar, e é esse transformar que nós precisamos. É disso que nós precisamos, pessoal. Nós precisamos trocar todas essas coisas que nos levam para distante do Senhor, jogar para fora. Nós precisamos ter hábitos espirituais, o qual eu sei muito bem que essa igreja tem como ênfase. Por décadas essa igreja fala sobre oração, por décadas essa igreja dedica semanas de oração. Isso precisa ser parte da nossa vida, isso precisa ser parte da nossa família. E existem ações que nós fazemos que dizem muito mais do que
Você quer ver um exemplo? Nós costumamos, assim, as igrejas históricas não tem tanto essa questão do se ajoelhar a orar. Mas existe algo poderoso que o nosso joelho diz para o nosso corpo quando nós estamos de joelho. Sabe o que isso diz para o nosso corpo? Diz que nós estamos no lugar onde nós deveríamos estar. Prostrados e curvados diante de um Deus que está lá em cima. Existe uma coisa incrível quando nós jejuamos como família. O nosso corpo está dizendo para nós, existe um alimento muito mais importante que você precisa. E você ensinar isso para uma criança é algo precioso demais, gente. E meu filho falava, pai, eu estou com fome. Eu falei assim, é assim que deve ser. É assim que deve ser. Ele é o pão da vida. Ele é o alimento que veio do céu e que só Ele pode saciar a nossa fome. E quando nós temos sede, Ele é a água viva que nós precisamos, Ele é o único capaz de fazer isso com a gente. Na nossa igreja, nós temos olhado bastante para a história da igreja. Eu tenho sido muito influenciado por irmãos do passado. E uma das coisas que eu tenho amado como igreja é essa questão pedagógica do culto. Essa questão de que tem coisas que nos educam sem nós até mesmo percebermos. Então, eu percebi esses últimos cultos aqui, por exemplo, o que nós chamaríamos de chamado adoração, o pastor Marcos e os demais pastores têm feito. Eles vêm, eles abrem um salmo, ou esses dias eu vi o pastor Marcos lendo Colossenses 3, né? Ele é a imagem do Deus vivo. Se nosso coração não mexer em relação a isso quando a gente for adorar, a gente está morto, cara. Então nossa igreja nós chamamos de chamada adoração. Nós estamos criando a nossa própria chamada adoração baseado nos salmos. Então nós começamos o culto normalmente falando, não importa de onde você veio, não importa quem é você, não importa o que você fez, venha. Vamos adorar Jesus Cristo, vamos nos alegrar na sua presença, vamos nos prostrar diante dele, porque nós somos rebanho do seu passo. Vamos erguer as nossas vozes, vamos erguer as nossas mãos, vamos adorar Jesus Cristo. E isso se torna um hábito, gente, isso se torna algo especial. Nós não paramos aí, nós estamos agora criando uma arte que vai estar a todo momento, quando alguma coisa não estiver lá, vai estar essa arte, que vai nos lembrar do que é importante para nós como culto. 4 pontos, e eu vou terminar. Primeiro, nós nos reunimos como igreja. Nesse reunir, existe esse chamado, essa invocação a adorar Jesus Cristo. Ninguém vai receber nada, ninguém vai receber glória, ninguém vai ser chamado a atenção, só existe um que merece e é Cristo. Então, por isso nós nos reunimos aqui. Número 2, nós estamos aqui como vocês estão nesse momento agora para ouvir a palavra de Deus sendo exposta. Então nós nos reunimos para ouvir. Então reunir, ouvir. Número 3, para comungar, para ter comunhão, mesmo que seja por curto tempo. Para mim, eu falo, meu coração está transbordando de eu ter chegado mais cedo hoje e poder ver todo mundo que eu gostaria de ver. Não pode abraçar, mas a gente deu soquinho, a gente deu tapinha nas costas, a gente fez carinho. E a gente falou um pouquinho, a gente falou como estão as nossas famílias, a gente falou como é que estão as coisas. Alguns receberam oração, outros receberam um carinho. Isso mexe com as nossas afeições. E sabe uma das coisas que, no ponto número 4, nós temos feito como igreja, e isso está se tornando uma prática, e isso mudou o coração da igreja, gente. Nós temos uma oração de envio no final do culto.
Eu sei que as igrejas no geral não têm muito hábito, a não ser as mais históricas talvez, litúrgicas, de ler orações escritas. Mas eu tenho encontrado algo poderoso nas orações dos irmãos e das irmãs do passado. Existe algo incrível quando você pega, né, tem um livro chamado Vale da Visão, que é as orações dos irmãos puritanos. Existe algo que mexe com as nossas afeições, gente. Quinta-feira passada nós estávamos numa reunião de oração na nossa igreja, e eu abri o livro e eu li uma que falava sobre a graça de Deus. É impressionante você saber de um povo que dedicou a vida por anos, todos os dias, a oração sem cessar. Se isso não mexer com a gente, o nosso coração está morto. E nós lembramos em Ezequiel que fala que Deus iria tirar o coração de pedra, ia nos dar um novo coração, e esse coração, olha que interessante que fala que esse coração ia nos ajudar a andar e obedecer os estatutos do Senhor. Nós íamos andar conforme Ele deseja que a gente ande. E nós precisamos então dessa questão de sermos lembrados que Jesus falou assim que o Pai não tirou Ele do mundo. Ele foi enviado, e da mesma forma que Ele foi enviado, Ele nos envia. Então, sabe de uma coisa? Para a nossa comunidade, a Calvary Curitiba, eles estão sendo lembrados constantemente que quando eles saem daquela porta, eles estão em missão. Eles estão sendo enviados para o lugar onde Deus enviou eles. Então, nós temos algumas orações que nós usamos. E é impressionante, pessoal, como Deus, Ele recalibra os nossos corações. Eu desejo agora colocar um quadro na saída. Eu os envio. Eu os envio. Então nós vamos ver isso. Uma parte da oração que nós oramos no final, todos os domingos. Agora, quando eu não faço, dá para ver o rosto do pessoal falando, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa, a gente não foi enviado. E basicamente é assim, vá para o mundo em paz. Tenham coragem. Apegue-se ao que é bom. Não retribua a ninguém o mal com o mal. Fortaleça o coração do fraco. Apoie o aflito. Ajude os que sofrem, honre a todos, se alegrando no Senhor, servindo o Senhor. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vai estar no meio de vocês, entre vocês, sobre vocês, e permanecer sobre vocês. E isso mexe, gente, com a gente, todos os domingos. Que a igreja se lembra que ela precisa viver uma vida que não retribui o mal com o mal. Quantos de nós precisamos disso, gente? Nós precisamos lembrar que nós precisamos apoiar o aflito. Nós precisamos ser suportes para o fraco. E a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai estar sobre nós. Então, pessoal, o desejo do meu coração essa noite, é que muito mais do que uma questão filosófica, seja essa realidade de que o nosso coração precisa ser recalibrado. Que o nosso coração precisa experimentar o Evangelho. Um dos meus pregadores famosos do passado, John Owen, da Inglaterra, ele costumava dizer que existe uma coisa muito diferente entre você pregar o Evangelho e você viver e experimentar o Evangelho. Existe algo místico, existe algo incrível quando nós experimentamos a realidade do Evangelho. E quando nós então experimentamos a realidade do Evangelho, é como se nós andássemos no caminho de Emaús. E nós sentimos então o nosso coração queimar. Então, os nossos olhos são abertos. E nós entendemos que nada, gente, do que o mundo tem para a gente, vale a pena.
Um amigo meu costuma dizer, se você ganhasse $1 milhão e você tivesse que dar $1.000 de volta, você não choraria por causa de $1.000. Mas nós fazemos isso. Nós é como se nós tivéssemos ganhado tudo que nós precisamos e muito mais, mas nós estamos preocupados com a coisinha. Então vamos colocar de pé, pessoal. Eu gostaria de... Essa palavra que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que hoje à noite, você talvez que está lutando contra vários tipos de coisa, deixa cair. Abre a mão e fala assim, Senhor, toma meu coração. Eu quero meu coração no lugar certo. Eu não quero mais lutar. Eu quero deixar o Deus soberano vir e controlar a minha vida. Eu quero ver o Deus soberano vindo e tomando as coisas que eu acho que eu não tenho força o suficiente. Eu quero ver o Deus soberano vir sobre a minha vida espiritual, a minha vida diária, devocional, que está capengando ou nem está acontecendo, e tomar a minha vida de tal forma que a gente possa acordar de manhã com esse amor transformado, com essa paixão transformada, com um desejo transformado. Jonathan Edwards escreveu um livro chamado As Afeições Religiosas. Religião não era algo no passado, algo ruim, ou como nós usamos como uma religiosidade. Então, Jonathan Edwards, no passado, escreveu eu vou terminar, tá bom, pessoal? Essa é a última, realmente. Ele escreveu sobre 12 coisas que não são as afeições religiosas, as afeições corretas, e escreveu 12 coisas. Eu gostaria de ler e nós vamos orar sobre elas. E deixa o Senhor ministrar o seu coração. Existe algo precioso e eu oro para que as afeições do Senhor sejam reveladas e ministradas nos nossos corações nessa noite. Talvez isso não é nenhum vocabulário que se faça parte da nossa vida, mas que possa se tornar. Então ele fala assim, que mostrando os sinais característicos de santas emoções provenientes de verdadeira graça. Olha que interessante, Jonathan Edwards. Ele fala assim, que as emoções da graça são de influência divina. Nós precisamos dessa graça divina hoje. Nós não podemos produzi-la, nós não podemos mexer para que ela aconteça, precisa vir do céu. Ele fala que o objetivo é a excelência das coisas divinas, elas desenvolvem e funcionam melhor, são fundadas na excelência moral dos objetivos, elas surgem de uma iluminação, de uma revelação divina, elas são acompanhadas de uma convicção, de certeza, são acompanhadas de um humilhar-se cristão, são acompanhadas de uma mudança de natureza, elas geram e promovem um temperamento de Jesus, quando nós precisamos do temperamento de Jesus. As emoções da graça enternecem o coração, elas amolecem, elas tecem, elas mexem com os nossos corações. Tem linda simetria e proporção. Emoções falsas se satisfazem em si mesmas, mas as emoções verdadeiras, a paixão, o desejo e as afeições de Cristo em nós, elas são verdadeiras. Então essas emoções, elas têm seus frutos na prática cristã, elas resultam em vida cristã. A prática cristã é um sinal para nós, quando nós vivemos tudo aquilo que está no nosso coração. Vamos orar, e aí o pessoal vai cantar uma música, e aí a gente vê o que a gente faz. Senhor, nós reconhecemos, Senhor, que o nosso coração precisa
dessa graça divina que transforma e que é algo que só o Senhor pode fazer, Senhor. O que nós podemos fazer é reconhecermos a nossa necessidade. O que nós podemos fazer é reconhecer que nós precisamos de Ti, da Tua presença, Senhor. Nós precisamos que os ídolos do nosso coração sejam desmantelados. Nós precisamos que as influências rivais e que são contra Ti, Senhor, sejam trocadas, Senhor, porque é santo, porque é puro. Toca os nossos corações hoje à noite, Senhor. Pedimos, Senhor, imploramos a Ti, Senhor, nós precisamos, Senhor. Nós precisamos das afeições de Jesus, Senhor. Nós não queremos ir para o mundo, Senhor, e amanhã nós sabemos na nossa mente, no nosso intelecto, que foi bom estar contigo, e de que o culto nos abençoou, e que nós somos tocados por Ti, Senhor. Nós queremos dar continuidade a isso, nós queremos lembrar que nós estamos em missão de segunda a sábado, e que segunda a sábado é tão importante quanto o domingo, mas o domingo tem essa característica e essa formação que nós precisamos, Senhor. A formação do nosso caráter, a formação de quem nós somos em Ti, de quem nós somos na nossa comunidade, Senhor. Toca as nossas vidas, Senhor. Eu oro para que nessa noite os irmãos que têm carregado um peso do pecado, da condenação do pecado, devido à luta interna, eu oro para que nessa noite eles abram a mão e deixam cair, Senhor. E que a graça divina de Jesus cubra eles, Senhor. E que eles possam ver os seus corações no mais íntimo sendo fortalecidos, Senhor. E eles vão ver que a luta deles não é contra a carne ou sangue, Senhor. Eles vão ver, Senhor, que o Senhor está fazendo uma obra, Senhor, e o Senhor está dando um novo coração para o povo da nova aliança, para o povo da nova criação. E que o teu coração, Senhor, é que um dia o Senhor vai renovar todas as coisas, Senhor. O Senhor vai restaurar, o Senhor vai consertar todas as coisas, Senhor. Mas até que esse dia aconteça, Senhor, nós queremos viver para Ti, para a Tua glória, Senhor. Muda-me, muda o meu coração. Quero ouvir Tua voz, entender Teu querer. Molda-me, molda o meu coração, como um vaso nas mãos do oleiro. Dá-me um coração de carne, tira o coração de pedra. Quero estar no centro da Tua vontade. Muda-me, Senhor. Muda o meu coração. Muda-me, Senhor. Troca o meu coração. Prostrado aos Teus pés, me rendo, ó Pai. Compra em mim Teu querer. Muda o meu coração. Vamos cantar mais uma vez, pessoal. Muda-me, muda
muda o meu coração. Quero ouvir tua voz, entender teu querer. Molda-me, molda o meu coração, como um vaso nas mãos do oleiro. Dá-me um coração de carne, tira o coração de pedra. Quero estar no centro da tua vontade. Muda-me, Senhor, muda o meu coração. Molda-me, Senhor, troca o meu coração, prostrado aos teus pés, me rendo, ó Pai, compra em mim teu querer, muda o meu coração. Como é bom estar na presença de Deus, né? Como é bom ver o Senhor tocando nosso coração e mudando. Creio que o Senhor fez algo nessa noite. Creio que o Senhor, Ele é fiel à sua palavra. Ele honra a sua palavra. E Ele falou que Ele daria para a gente um novo coração. E se nós somos o povo da nova aliança, se nós somos o povo que tem Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos essa convicção de que tantas verdades que nós podemos lembrar e nós vamos para casa com o nosso coração encorajado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu estou com vocês todos os dias até o fim.